Bem-vindos a mais um dia da Semana Porcos, ao 5º dia da nossa semana. E hoje mais uma aula muito legal, um tema quente, um pouquinho mais específico que as pessoas adoram e querem conhecer mais. Avaliação hemodinâmica. Como fazer uma boa avaliação hemodinâmica do seu paciente na emergência, saber fazer diagnóstico diferencial de choque, status hemodinâmico e muito mais. Eu espero então que vocês gostem dessa aula que está muito boa. Lembrando, mais uma vez, da lista de espera, da pré-venda do curso prático com desconto e de tudo que a gente está conseguindo oferecer para vocês aqui nessa semana Porcos Imersão do Grupo Medcoff. Boa sorte, boa aula e uma boa noite. Seja bem-vindo, você, nosso aluno aqui da Medcoff. Seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso de ultrassom. Espero que vocês estejam gostando bastante das nossas aulas, que vocês já tenham aprendido bastante coisa aí com a gente. O meu nome é Lucas, eu sou R2 da Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas e eu estou fazendo agora com vocês a aula que a gente vai discutir um pouco sobre ecocardiograma, sobre alguns aí protocolos para avaliação do paciente com estabilidade hemodinâmica. E aí a gente vai falar como você pode usar a ferramenta do Eco Point of Care na sua prática diária, na sua prática de pronto-socorro, na sua prática da UTI, ok? Quando a gente fala às vezes de ecocardiograma Point of Care, as pessoas elas ficam bastante na dúvida se realmente vão conseguir fazer esse tipo de exame, se elas realmente às vezes até podem fazer, porque às vezes a gente lembra muito do eco que o cardiografista faz, né? Do eco que o cardiologista às vezes treina anos para poder fazer, né? Faz às vezes até pós em eco, faz várias especializações, mas uma coisa que eu já quero deixar para vocês logo de cara aqui é que sim, você sabendo fazer um ecocardiograma Point of Care no ambiente de emergência, você pode fazer, e a gente tem que saber que o nosso intuito fazendo um eco Point of Care é diferente do intuito do cara que faz um eco, às vezes um oficial, do eco que vai ser laudado, do eco de ambulatório. A gente, quando a gente está falando de um exame Point of Care, a gente sempre tem uma pergunta específica que a gente pega o nosso ultrassom e vai lá poder tentar responder essa pergunta, ok? Então é diferente às vezes do cara que vai dar um laudo completo de ultrassom. Às vezes quando a gente está falando do eco Point of Care, a gente está procurando coisas aí que são diferentes, a gente está procurando responder uma pergunta específica ao invés de dar um laudo definitivo de ultrassom. Então é uma coisa que ajuda bastante a nossa prática diária, seja em emergência, seja em UTI, no manejo de paciente crítico, e que hoje a gente vai discutir sobre como você pode obter as principais janelas, sobre como você pode obter sua imagem, porque eu tenho certeza que pode ajudar a sua prática. Então vamos lá? Por que, afinal, que eu vou precisar fazer um ecocardiograma Point of Care no meu paciente? Por que eu preciso pegar e ir atrás de ver o coração desse meu paciente que está na emergência ou que está na UTI? Primeira coisa, às vezes eu consigo fazer uma avaliação hemodinâmica desse paciente, né? Às vezes eu posso ver um pouco questão de contratilidade, posso ver se tem um padrão mais hiperdinâmico, posso ver se o paciente tem uma hipocinesia, se ele aparenta ter uma fração de ejeção ruim, né? Essa avaliação hemodinâmica é muito importante para, às vezes, um paciente que está instável hemodinamicamente. E quando eu estou falando de instável, eu estou falando também que a gente pode fazer, às vezes, um diferencial de um choque. Deixa eu achar aqui. Diferenciais de choque hemodinâmico, ok? Então, às vezes, chega aquele cara que você não sabe bem se ele tem um choque cardiogênico, que você não sabe se você pode dar muito fluido, que você, às vezes, tem um pouco de indução a um choque distributivo, se o cara pode estar tamponado, ele pode ajudar você a fazer o diferencial de qual que é a causa da instabilidade hemodinâmica do seu paciente. E isso a gente sabe que vai guiar muitas condutas, pode ajudar você até às vezes a salvar um cara, ok? A gente pode fazer uma avaliação, inclusive, na parada cardiorrespiratória, e mais para o final dessa aula a gente vai comentar sobre um protocolo específico que a gente pode fazer uma avaliação na PCR para poder buscar aí causas reversíveis de parada. Assistam, no final da aula a gente vai comentar mais sobre isso, a gente vai retomar esse tema. A gente pode fazer também um diferencial de dispneia, e aí casa um pouco com a aula de ultrassom pulmonar que a gente também gravou para vocês, tá bom? Quando a gente fala de eco no diferencial de dispneia, às vezes você está suspeitando, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca ou de um TEP, a gente tem achados no eco que podem falar a favor desses diagnósticos diferenciais, tá bom? A gente pode usar para poder guiar alguns procedimentos, tá bom? Pode guiar, por exemplo, uma pericardiocentese, você pode usar o eco, às vezes, para confirmar o posicionamento de um catéter venoso central, poder guiar a passagem de um marca-passo. Então, o eco também tem essa função, às vezes, de guiar alguns procedimentos que a gente faz no ambiente da emergência. E a gente pode usar também para poder fazer um diferencial de uma dor torácica, que a gente sabe aí que
tem uma ampla gama de diagnósticos diferenciais, muitos deles que preocupam bastante a gente tem que excluir antes de liberar um paciente de um ambiente de emergência, por exemplo, um infarto, por exemplo, um TEP, por exemplo, um derrame pericárdico, uma pericardite, e às vezes o Echo Point of Care, ele pode ajudar você, dependendo do padrão de imagem que vem alterado, a você identificar melhor qual que é a causa de dor torácica desse paciente, tá bom? E quais são as principais janelas que a gente vai usar para poder fazer o Echo Point of Care? Porque igual eu comentei com vocês, a nossa ideia no Echo Point of Care não é fazer um eco oficial, onde às vezes eles usam várias janelas, não. Aqui a gente tem algumas principais janelas, são 4 elas que a gente vai usar para poder fazer a nossa avaliação aí à beira do leito. A gente vai usar paraesternal longo, paraesternal curto, o apical 4 câmaras e a janela subchifoide. Com essas janelas, você sabendo fazer elas de uma maneira adequada, você já vai conseguir fazer muitos diagnósticos diferenciais e usar para aquelas finalidades que a gente comentou aqui no começo da nossa aula, tá bom? E uma coisa que eu recomendo muito para vocês, para você poder não chegar no seu plantão, às vezes você vai chegar num local que vai ter um aparelho de ultrassom, você vai olhar para ele e você pode achar que ele é algo de outro mundo, né? Você pode achar que ele é algo de outro planeta. Os ultrassons, no geral, eles podem ter, às vezes, uma interface diferente, às vezes, quando você olha para a tela deles, mas, no geral, as funções deles são funções parecidas, a funcionalidade deles claro, alguns vão ter resolução de imagens diferentes, mas as principais funções que você tem que saber mexer, você tem que saber qual o exame que você quer fazer para poder identificar onde estão essas funções no seu aparelho e saber como ajustar para poder fazer o exame que você quer, tá bom? Então, começando a nossa aula, qual probe que você vai escolher para poder fazer a sua avaliação do ecocardiograma? A gente sabe que o probe setorial, que é aquele quadradinho, que muitas pessoas já chamam de probe do ecocardiograma, é o probe de escolha que a gente tem para poder fazer a avaliação cardíaca, tá bom? Ele é um probe que, nas características dele, ele tem uma frequência baixa de onda, e você, nosso aluno, já deve saber que, se ele tem uma frequência baixa de onda, ele consegue visualizar estruturas mais profundas, ao passo de que, às vezes, um probe com uma frequência mais alta só vai ver estruturas mais superficiais, né? Então, para a gente fazer um eco, a gente vai precisar de um probe que tenha uma profundidade melhor aí para poder avaliar o nosso coração, tá bom? E o probe setorial, ele tem o tamanho aí que é adequado para o seu espaço intercostal, tá bom? Se você pegar, por exemplo, um probe curvilíneo, que a gente usa na avaliação, por exemplo, do FAST, uma avaliação pulmonar, você pode até conseguir obter uma imagem cardíaca, mas aí você pode ter muita sombra acústica na frente e tudo. Então, o probe setorial já foi feito ali do tamanho certinho para você poder colocar no espaço intercostal e você ter menos artefatos quando você for visualizar um coração, tá bom? E antes da gente começar a falar sobre as nossas principais imagens, sobre as nossas principais janelas do eco, o que eu gostaria só de reforçar para vocês a gente já teve uma aula aqui no nosso curso falando sobre ProbeMark, sobre o nosso referencial na tela, que é essa bolinha que a gente tem aqui para cima, né? Isso no eco vai ser muito importante, tá? Quando a gente está fazendo a nossa avaliação. Por quê? Quando a gente está fazendo a nossa avaliação do eco, se a gente mudar o nosso referencial, se a gente mudar a nossa posição do ProbeMark, o nosso referencial na tela do ultrassom, você pode mudar a orientação onde cada uma das câmaras cardíacas está, tá bom? Isso pode dificultar um pouco a sua avaliação, ao seu diagnóstico diferencial. Então é muito importante você saber para onde você vai apontar seu ProbeMark, para onde você vai deixar o seu referencial na tela, porque isso vai ser fundamental para você poder conseguir identificar a imagem adequadamente e saber reconhecer cada estrutura do coração, tá bom? Então, é importante você ajustar para você poder garantir a anatomia correta do seu exame e posicionamento errado vai alterar a ordem das estruturas, pode atrapalhar o seu diagnóstico diferencial. E o referencial que eu vou usar para vocês nesse curso que a gente vai falar, nessa minha aula, a gente vai colocar o nosso referencial na tela à direita, tá bom? Igual tá nessa foto que eu coloquei para vocês. Se vocês mudarem o referencial da tela de vocês, por exemplo, mudar o seu referencial para a esquerda da tela, mudar para baixo, isso vai mudar para onde você tem que apontar o seu ProbeMark, tá bom? Então, quando a gente for discutir hoje as nossas imagens do ultrassom, todos os jeitos de obter as imagens que eu vou mostrar para vocês é considerando que o nosso referencial do ultrassom está apontado para a direita da tela, tá bom? Então agora, a ideia da nossa aula vai ser, a gente vai passar aí sobre as principais janelas, tá bom? As principais janelas aí do eco que a gente comentou no começo da aula. No final vou mostrar alguns protocolos específicos de avaliação hemodinâmica para vocês, tá? E a ideia desse curso é mostrar para vocês como vocês podem obter cada uma das janelas e o que você pode avaliar em cada uma delas, tá bom?
Primeira janela que a gente costuma, às vezes, avaliar primeiro é o nosso parasternal eixo longo, tá bom? Que basicamente ele faz um corte do coração parecido com esse corte que tem aí no desenho para vocês. Então ele vai pegar o coração e cortar, às vezes, do ápice até ali perto do átrio esquerdo, e você vai conseguir visualizar um corte como está desenhado aí, que a gente vai mostrar uma imagem para vocês. Onde que a gente vai obter a imagem do eixo parasternal eixo longo? Você vai, o que é escrito de livro, você vai do segundo até o quarto espaço intercostal, em região paraesternal à esquerda, e o seu probe mark estará apontado para o ombro direito do paciente, tá bom? Lembrando sempre que o nosso referencial, a gente está usando o nosso referencial do ultrassom posicionado à direita da tela, tá bom? Lembre-se disso. Então, considerando esse nosso referencial, o nosso probe mark vai estar apontado aí para o ombro direito do paciente, ok? E para que você pode usar o eixo parasternal eixo longo? Por que eu falei para você que geralmente ele é um dos primeiros, aí, uma das primeiras janelas que a gente obtém? Ele é uma boa janela para você poder avaliar aí a função do ventrículo esquerdo, tá? Como a gente vai mostrar na foto, você consegue ver aí, avaliar bem o seu ventrículo esquerdo, é uma das câmeras que fica mais em evidência na sua imagem. Você consegue avaliar também a saída da aorta, tá? E por que você pode querer avaliar a saída da aorta? Se você tiver, por exemplo, uma dissecção aguda de aorta que seja Stanford A, que acometa até aí sua aorta ascendente, você pode até eventualmente conseguir visualizar o flapping da aorta aí no seu ultrassom, tá bom? Você pode até conseguir ver ele quando você está aí no seu eixo parasternal eixo longo. E você consegue também, por essas janelas, visualizar um derrame pleural, diferenciais de um derrame pericárdico, tá bom? A hora que a gente for ver na imagem, eu vou mostrar para vocês como vocês podem aí fazer um pouco dessa diferenciação, tá bom? Às vezes, dificuldades para poder você conseguir encontrar essa imagem. É descrito no livro que a gente consegue obter do segundo ao quarto espaço intercostal, região parasternal esquerda, como a gente já comentou. Mas, no livro, as coisas costumam ser muito mais fáceis do que na vida real, né? Você pode, às vezes, ter uma dificuldade de poder encontrar a sua imagem, e é o que você pode fazer, o que eu deixo de dicas para você. No final de todas as janelas que a gente apresentava, vou dar algumas dicas gerais, tá bom? Sobre como você pode melhorar a sua imagem do eco, mas o que eu deixo para vocês aqui é, primeira coisa, você pode deslizar ele um pouco mais para a lateral, tá bom? Então, em vez de você pegar aqui bem na região parasternal esquerda, você pode tentar ir deslizando essa imagem um pouco mais aí para a lateral, poder procurar o seu parasternal eixo longo. E assim deixar o paciente em decúbito lateral esquerdo, vai aproximar mais o coração da parede torácica e você vai conseguir obter essa imagem com maior facilidade, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora uma imagem de um parasternal eixo longo e a gente vai ir estrutura por estrutura descrevendo o que vocês podem visualizar dentro dessa janela, tá bom? Primeira coisa que eu falei para vocês que aparece mais em evidência vai ser aqui o nosso ventrículo esquerdo, tá bom? Ele vai ser a principal aí estrutura que vai aparecer para você nessa janela. Você consegue avaliar ele nessa posição quando a gente tem um parasternal eixo longo. Então vai ser a maior câmara, vai ser a câmara onde você vai conseguir visualizar as paredes mais espessadas em volta dela, e aí as outras estruturas fica fácil da gente poder avaliar. Acima do ventrículo esquerdo, a gente tem o ventrículo direito, a gente tem a nossa saída da aorta, a gente tem o nosso átrio esquerdo, a válvula mitral, que vai ficar aí entre o átrio esquerdo e o seu ventrículo esquerdo, e a gente tem o septo interventricular. Então, a principal descrição, a melhor imagem, às vezes, que vocês podem obter de um eixo parasternal eixo longo é exatamente essa imagem. A gente vai ter o ventrículo esquerdo, aí como a principal câmara, a maior câmara que vai aparecer para você nessa imagem, e aí, ao lado direito do seu ventrículo esquerdo, você vai ter as três outras câmaras. Você vai ter o ventrículo direito, que vai estar mais acima, você vai ter a sua saída da aorta, e você vai ter o seu átrio esquerdo, tá bom? É descrito que no seu eixo parasternal eixo longo, essas três câmaras que ficam à direita do ventrículo esquerdo, elas têm que estar numa proporção aí de 1 para 1 para 1. Então, o tamanho do ventrículo direito vai ser parecido com o tamanho da saída da aorta, que vai ser parecido com o tamanho do seu átrio esquerdo, tá bom? Eventualmente, se você tiver aí o aumento de alguma dessas estruturas, você pode identificar pelo seu eixo parasternal eixo longo, tá bom? Mas quando a gente está falando, por exemplo, de uma sobrecarga de ventrículo direito, a gente vai ver que a gente tem outras janelas que são melhores para você poder avaliar esse achado, tá bom? Então, parasternal eixo longo, você tem o ventrículo esquerdo como aí a sua principal câmara, à direita você vai ter três câmaras, o ventrículo direito que vai estar mais superior, a região aí da saída da aorta e a região do átrio esquerdo, tá bom? Válvula mitral, eu coloquei aqui para vocês por quê?
Às vezes, quando a gente está avaliando um parasternal eixo longo, a gente pode usar o movimento da válvula mitral para poder avaliar um pouco da contratilidade do ventrículo esquerdo, tá bom? Poder inferir um pouco sobre como é a fração de ejeção desse ventrículo esquerdo, tá? A gente não usa isso para poder calcular de maneira alguma a nossa fração de ejeção, mas a gente sabe que o movimento da válvula mitral pode falar a favor aí de alguma disfunção ventricular esquerda. Por quê? Pensa que um ventrículo esquerdo que ele contrai mal, ele fica ainda com muito sangue dentro dele durante o período de diástole. Então, se ele fica com muito sangue dentro do período de diástole, quando você tiver a sua sístole do átrio esquerdo e for tentar jogar sangue para dentro do ventrículo esquerdo, vai ser muito mais difícil do que se o ventrículo esquerdo estivesse menos cheio de sangue. Então, a gente sabe que a nossa válvula mitral ela vai abrir menos, tá bom? Então, o movimento de abertura da válvula mitral é um dos parâmetros aí indiretos que permite a gente avaliar como é que está a nossa função do ventrículo esquerdo. A válvula mitral, quando ela abre, ela quase encosta lá no septo interventricular. Eu percebo que a válvula mitral ela abre bem, ela quase encosta no septo. Ok, então pode ser que a sua válvula mitral está conseguindo abrir bem, provavelmente você tem um ventrículo esquerdo que está com uma fração de ejeção boa, adequada, que permite que a válvula abra bem, porque tem bastante espaço para receber o sangue. Agora não, a minha válvula mitral, ela mal abre. Pode ser um dos parâmetros aí que você tem uma fração de ejeção ruim, tá bom? Algumas das coisas que podem falsear um pouco dessa avaliação que eu falei para vocês da válvula mitral é se você tiver, por exemplo, uma doença que seja própria da válvula mitral. Então, se você for um paciente sabidamente já tiver aí, por exemplo, uma estenose mitral, você já vai esperar que esse movimento da válvula possa estar alterado, tá bom? Nessa janela, outras coisas são interessantes para você poder avaliar a sua função do ventrículo esquerdo. Além desse movimento da mitral, é você avaliar mesmo os movimentos das paredes ventriculares. Vocês estão vendo ali que a gente tem a região do septo e a gente tem a região aí da parede livre do ventrículo esquerdo, que está um pouco mais aqui abaixo na tela, onde estou apontando. A gente consegue ver que todas essas paredes, elas se espessam, elas se contraem, todas elas se aproximam do centro. Isso é uma coisa que vai falar a favor desse ventrículo esquerdo não ter algum grau de disfunção. A passo que, não. Eu estou avaliando as paredes ventriculares, elas não se aproximam do centro adequadamente, é uma contratilidade ruim com relação a outros exames que eu já vi. Isso pode falar a favor de uma disfunção ventricular aí para você, tá bom? Então, algumas imagens que eu trago aqui de parasternal eixo longo para vocês. Vocês conseguem avaliar primeiro essa imagem. A gente tem ventrículo esquerdo e aí ao lado direito do ventrículo esquerdo aquelas três câmaras. Ventrículo direito mais acima, saída da aorta e o nosso átrio esquerdo, tá bom? Reparem no movimento da mitral, em como que as paredes elas conseguem espessar. Tentem comparar esse exame que eu coloquei para vocês com agora esse outro exame de agora. Reparem como que a válvula mitral, às vezes, ela mal abre, né? Ela não chega perto do septo, a gente vê que as paredes elas espessam menos do que do outro ventrículo esquerdo do exame anterior que eu coloquei para vocês. Então esse já pode ser aí um parâmetro de que esse paciente desse último exame tem algum grau de disfunção aí ventricular esquerda importante, tá bom? Essas são os principais achados aí que a gente consegue no nosso parasternal eixo longo. Vamos falar agora de parasternal eixo curto. Como você pode obter aí o nosso eixo parasternal eixo curto? O parasternal eixo curto ele vai fazer um corte nessa direção que eu desenho e coloco para vocês. Ele vai cortar o coração aí meio de forma transversal. Você vai obter essa imagem basicamente na mesma posição do parasternal eixo longo, tá? Então ali é o segundo a quarto espaço intercostal em região parasternal à esquerda. O que vai mudar é que você vai virar o seu probe mark 90 graus. Então, se no seu parasternal eixo longo a gente tinha um probe mark que apontava para o ombro direito, no parasternal eixo curto a gente vai ter um probe mark que aponta para o ombro esquerdo, ok? Então a gente vai virar aí 90 graus e a gente vai conseguir visualizar essa outra janela, esse outro corte do nosso ecocardiograma, tá bom? O parasternal eixo curto, ele é uma boa janela para você poder avaliar algumas disfunções aí focais do ventrículo esquerdo. Isso eu estou falando mais, às vezes, para uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência em eco, que já está acostumado aí a ver outros parâmetros de imagem, tá bom? Por quê? Quando a gente está visualizando o eixo parasternal eixo curto, a gente está vendo o nosso ventrículo esquerdo aí de maneira circular, né? A gente está dando uma olhada nele desse jeito. Então você consegue ver aí de maneira circular todas as paredes aí do seu ventrículo esquerdo, né? Você está conseguindo olhar para todas elas, a contratilidade delas de maneira simultânea. Então, se você tiver, por exemplo, uma região de septo que contrai menos, uma parede livre que contrai menos, um ápice que contrai menos, você consegue até com mais experiência identificar alguma região que esteja mais hipocontrátil em relação a outra região, tá bom? Uma outra coisa que essa janela permite você avaliar, além de uma disfunção focal ou de uma hipocinesia do ventrículo esquerdo, de uma disfunção ventricular esquerda, é alguns sinais indiretos de sobrecarga de ventrículo direito,
tá bom? Essa janela também, o paresternal curto, também não é a melhor janela que a gente tem para poder avaliar o ventrículo direito, tá? A gente ainda vai falar um pouco melhor sobre o ventrículo direito quando a gente falar de apical, quando a gente falar de subestifoide, mas você consegue avaliar alguns sinais de sobrecarga de ventrículo direito por meio dessa janela, como eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Ah, Lucas, eu estou com bastante dificuldade de obter um paresternal curto, eu quero muito fazer um paresternal curto, o que eu posso fazer para poder conseguir obter essa imagem melhor? Bom, basicamente essa imagem, como que a gente costuma obter ela? Primeiro a gente vai atrás do nosso paresternal longo, tá bom? Então lembra de como você pode obter o seu paresternal longo que a gente comentou. E aí depois, basicamente você vai girar 90 graus sentido horário, tá bom? Você vai apontar do ombro direito para o ombro esquerdo. A principal forma de você obter esse eixo acaba sendo, às vezes, você procurar primeiro o paresternal longo, tenta visualizar bem a mitral, deixar a mitral bem no meio da sua tela, e depois você tiver tido depois que você conseguir essa visualização adequada, gira o seu probe mark para o ombro esquerdo, gira 90 graus, que você vai conseguir obter um bom aí paresternal curto, tá bom? Então agora vamos mostrar para vocês como que é a imagem do paresternal curto e vamos falar um pouco aí sobre as estruturas que a gente tem e o que a gente consegue avaliar, tá bom? A gente tem aí o ventrículo esquerdo, que vai ser a principal câmara que vai estar em evidência pra gente. Vai ser essa câmara aí circular, que a gente consegue, igual eu falei pra vocês, avaliar bem todas as paredes. Então vocês conseguem ver que a gente consegue ver a região do septo interventricular, a gente consegue ver bem a parede livre do ventrículo esquerdo, né? E embaixo da nossa tela a gente consegue visualizar o nível dos músculos papilares, tá bom? Essa janela, dependendo de como você bascula o seu probe, você consegue avaliar ou a presença do músculo papilar ou a saída da nossa válvula aórtica, tá bom? Isso vai depender de para onde que você está basculando, para onde que você está apontando o seu probe. Se você bascular o seu probe em direção mais cranial, aí você vai deixar de ver os músculos papilares e você vai começar a visualizar mais a válvula e a via de saída do seu ventrículo esquerdo, tá bom? Ao passo de que, se você bascular um pouco mais aí para a região inferior, você vai conseguir visualizar os músculos papilares, que esse corte com a presença dos músculos papilares acaba sendo o nível do ultrassom, o corte do ultrassom, onde você às vezes melhor vai conseguir ver alguma disfunção ventricular esquerda ou alguma das regiões da parede que esteja mais disfuncional em relação às outras, tá bom? Então esse corte dos músculos papilares é o que a gente busca mais poder ver aí de maneira subjetiva como que está a contratilidade do nosso ventrículo esquerdo, como que está as paredes como um todo, se tem alguma que está contraindo menos do que a outra, tá bom? Ali a gente tem a região do septo interventricular e o nosso ventrículo direito ele vai estar como se fosse um triângulo, aí mais à esquerda da tela e um pouco acima até do ventrículo esquerdo por meio dessa janela, tá bom? O que eu falei para vocês nessa janela que a gente consegue às vezes ver alguns sinais indiretos de sobrecarga de ventrículo direito, né? E que sinal é esse? Existe um sinal no eixo paresternal, eixo curto, que chama sinal do D, tá bom? O que é esse sinal do D? Essa imagem que eu coloquei para vocês aqui do lado, a gente tem uma imagem de um ventrículo direito que não tem sobrecarga. Reparem que a região do septo, ela está mais voltada para a direção do ventrículo direito, igual é o normal, igual ao nosso fisiológico, né? A gente tem que as câmaras esquerdas, elas estão bombeando sangue contra toda a resistência vascular periférica do nosso corpo, enquanto as câmaras direitas, elas bombeiam contra um regime pressórico bem menor, que é o regime de pressão aí pulmonar, né? Então a gente espera que normalmente as câmaras esquerdas elas estejam sob um regime de maior pressão, então a região do septo ela vai estar virada mais em região do ventrículo direito, que são as câmaras de menor pressão, né? Então normalmente a gente consegue visualizar o ventrículo esquerdo como se fosse um formato de O, porque ele vai estar todo com esse formato circular. O sinal do D, basicamente, a gente tem uma retificação desse septo, tá? E em vez de ver um O no ventrículo esquerdo, a gente pode ver o ventrículo esquerdo com formato de D, porque o septo fica mais retificado. Por que acontece isso? Quando a gente tem um aumento de pressão nas câmaras direitas, a gente tem que esse aumento pressórico pode desviar o septo, e em vez dele ficar mais virado aí para o ventrículo direito, ele pode ficar mais retificado e dar um formato de D para o nosso ventrículo esquerdo, tá bom? Então é um sinal aí indireto de sobrecarga de câmara direita que a gente consegue já ver aí no nosso paresternal curto, ok? Aqui alguns vídeos para vocês. Aqui é um corte de um paresternal curto que vocês conseguem ver que passa pelo nível da válvula, passa pelo nível dos músculos papilares, dependendo de para onde a gente está basculando o nosso exame. Esse é um paciente que ele tem
aí algum grau de disfunção ventricular. Reparem que nem todas as paredes elas se aproximam tanto do centro. Se você às vezes colocar seu dedo na tela de um no meio do coração, quando você está fazendo aí um parasternóstico curto, você consegue perceber que as paredes elas se aproximam um pouco do seu dedo. Isso comparado às vezes com outros exames que você já fez, você pode ter uma ideia do que é uma contratividade reduzida do ventrículo esquerdo, tá bom? Reforça isso sempre. Às vezes a gente tem, quando a gente está fazendo ecocardiograma point of care, muitas avaliações que elas são subjetivas, baseadas às vezes em exames que você já fez, padrões que você já sabe reconhecer. Então é muito de você pegar e ter experiência em fazer o exame. Repara que aqui a gente não está calculando uma fração de ejeção, eu estou só dando para vocês parâmetros aí indiretos que a gente pode ter para poder ver uma disfunção ventricular esquerda, uma sobrecarga de câmara direita. É isso às vezes que vai interessar quando a gente está fazendo um eco beira-leito, tá bom? Vamos falar um pouco então agora sobre a nossa próxima janela, que é a janela subxifoide, que talvez vocês já tenham visto aí na aula de FAST. Se vocês não viram a aula, vão lá ver, porque também é um exame point of care muito importante para a nossa prática de pronto-socorro. Janela subxifoide é onde que a gente vai obter? Região subxifoide, já está no próprio nome. Às vezes a gente consegue pegar ela mais aqui na região bem abaixo do xifoide mesmo. Às vezes ela consegue ser obtida aí um pouco mais na região de gradil costal, um pouco mais para a direita. Então às vezes você pode vir aqui um pouco mais pela região de gradil costal direito, né? Procurando onde você vai conseguir achar a sua imagem. E o nosso probimark vai estar apontado aí para o ombro esquerdo do paciente, tá bom? Considerando o referencial que a gente está adotando aí em toda a nossa aula, tá ok? A janela subxifoide, ela é uma janela que permite que você avalie aí você consegue ver simultaneamente 4 câmaras, né? Você consegue ver aí o seu átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, essas janelas subxifoide, apical, que você consegue ver as 4 câmaras, você consegue avaliar bem o seu ventrículo direito. Você consegue ver se ele está aumentado em relação ao ventrículo esquerdo, você consegue ver como está a contratividade dele. Diferente, às vezes, de um parasternóstico curto, de um parasternóstico longo, que o ventrículo direito, até a gente pode ter alguns sinais indiretos, mas ele não está tão em evidência quanto nessas outras janelas, né? A janela subxifoide também é uma janela que você consegue avaliar bem por ela a presença de um derrame pericárdico, tá bom? Igual vocês vão ver na aula de FAST, é a janela que a gente usa para poder pesquisar um hemopericárdio, poder pesquisar um tamponamento. A gente consegue visualizar bem o derrame pericárdico justamente naquela região que é de transição do fígado com as câmaras direitas, que a gente vai mostrar para vocês aí nas nossas próximas imagens. E a janela padronizada aí para o FAST, e uma das janelas que geralmente quem está começando a fazer ultrassom pode ter mais facilidade em obter, tá bom? Coisas que podem dificultar você a obter essa imagem. Se o paciente às vezes tem um estômago que está muito distendido, ele está com o estômago muito cheio, essa região do estômago pode entrar um pouco na frente do seu exame, ali na região subxifoide, na região de gradil costal direito que eu comentei, e pode dificultar um pouco a sua visualização aí da janela subxifoide. O que a gente recomenda para você poder obter essa janela se você tiver alguma dificuldade? Geralmente, se você botar o probe direto na região subxifoide, você pode ter um pouco de dificuldade. Então, tenta começar um pouco mais distal, ali perto da altura da cicatriz umbilical, um pouco mais ali para a direita, um pouco em região de flanco direito, e a partir daí você vai se aproximando do gradil costal direito, se aproximando da região subxifoide, com a ideia de você usar o fígado como uma janela acústica para você poder ver o coração, tá bom? Pensa que o fígado ele é um órgão aí parenquimatoso, um meio sólido que vai conseguir transmitir bem o som do seu ultrassom, então você pode usar aí o fígado para poder, como uma janela acústica, para poder visualizar o seu eco, tá bom? Então, a dica que a gente dá aí, se você colocar lá direto na região subxifoide, não está conseguindo ver, tenta ir um pouco mais distal, vai na altura da cicatriz umbilical, tenta ir aproximando depois da região subxifoide, que você pode obter uma janela com mais facilidade, tá bom? Passando então aí pelas estruturas que a gente vai ver por essa janela. A gente tem o ventrículo esquerdo, vai aparecer na região mais inferior à direita da tela, o ventrículo direito vai estar na região mais superior da sua tela, e ao lado esquerdo do ventrículo direito, a gente vai ter o nosso átrio direito, né? E abaixo do átrio direito, a gente já vai conseguir visualizar o nosso átrio esquerdo, tá bom? E uma estrutura que está bem acima, mais ali perto da região da pele, pouco abaixo aí da pele do subcutâneo, vai ser a presença do fígado. Então vocês conseguem ver, vindo aí de cima para baixo da nossa imagem, a gente tem pele, depois a gente vai conseguir visualizar o parênquima hepático. Abaixo do parênquima hepático vai chegar a região do saco pericárdico, onde você vai conseguir visualizar as câmaras direitas, tá bom? E abaixo das câmaras direitas a gente vai visualizar as câmaras esquerdas, tá? Por que a gente comentou que essa região é uma das janelas principais aí para você poder visualizar
um derrame pericárdico, justamente que você consegue ver essa região de transição entre o fígado e o ventrículo direito, o átrio direito, que é onde geralmente o nosso líquido de derrame vai acumular mais, tá bom? Claro que em todas as outras janelas que você fizer, por exemplo, um parecenacho longo, um parecenacho curto, um apical, você também pode às vezes conseguir visualizar um derrame nessas janelas. Mas aqui às vezes no nosso substifoide a gente consegue visualizar com um pouco mais de facilidade, que a gente já sabe mais onde que a gente vai esperar que um derrame ele se acumule, tá bom? Algumas imagens aqui para vocês. Essa é a imagem de um paciente com tamponamento cardíaco, tá? Reparem que ali na região superior da tela onde a gente tem as câmeras direitas, vocês conseguem ver uma região anecóica, que é um líquido no saco pericárdico, e a gente consegue ver que as câmeras direitas, tanto o ventrículo quanto o átrio, na diástole eles não relaxam, eles não conseguem encher de sangue, né? Esse achado de você ter aí um colabamento diastólico das câmaras direitas são achados aí bem específicos para um tamponamento cardíaco e que vão fazer aí você guiar e tomar a sua conduta, tá bom? Reforço, às vezes o diagnóstico de tamponamento é um diagnóstico clínico, né? A gente às vezes pela clínica já tem que suspeitar que o paciente tem um tamponamento. Quando a gente faz um ultrassom, às vezes um paciente que está instável, que a gente não sabe bem o motivo, você já consegue identificar a presença desse tamponamento e até com o próprio ultrassom você já vai conseguir guiar aí a sua pericardocentese, tá bom? Então, quando a gente tem aí uma dificuldade na diástole, seja do átrio direito ou do ventrículo direito, a gente já pensa que esse paciente tem aí algum grau de tamponamento, que ele tem aí sim uma dificuldade de um choque que seja justificável aí pela dificuldade de enchimento de câmaras direitas, tá bom? Outro achado que a gente pode ter aí que é mais sensível no tamponamento é uma veia cava mais dilatada, uma veia cava túrgida, que representa aí aumento de pressão venosa central no tamponamento, que a gente vai comentar aí mais para o final do nosso aula, tá bom? E aqui eu coloco para vocês outra janela substifoide, dessa vez uma janela substifoide com sobrecarga de câmaras direitas, tá bom? Reparem que na região superior da nossa imagem, a gente tem um ventrículo direito maior do que o ventrículo esquerdo, né? A gente consegue ver que a gente tem um septo que ele está retificado até um pouco mais voltado para a região do ventrículo esquerdo, o que é um achado que a gente não espera, né? A gente já tinha comentado na nossa última janela que o ventrículo direito, por estar num regime pressórico menor do que o ventrículo esquerdo, a gente espera que ele seja menor e que o septo no movimento normal dele esteja voltado em direção às câmaras direitas. Nessa imagem que a gente colocou para vocês, a gente consegue ver que as câmaras direitas elas estão aumentadas, maiores do que até do que as câmaras esquerdas, e o nosso septo está aí até um pouco mais voltado para o ventrículo esquerdo. Isso fala a favor aí de sobrecarga de câmaras direitas. Esse paciente em específico era um paciente que já tinha algum grau de hipertensão pulmonar, então já era um achado crônico aí desse paciente. Mas só para demonstrar para vocês que na janela substifoide, para você conseguir ver as quatro câmaras, para poder conseguir ver um ventrículo direito bem ao lado do ventrículo esquerdo, e você consegue ver, às vezes, quase toda a extensão desses ventrículos, você consegue comparar melhor o tamanho entre eles, ver melhor a sua relação do seu septo, e você consegue falar melhor sobre algum grau aí de sobrecarga de câmara direita, do que, por exemplo, às vezes quando você está vendo um parecenacho longo, que você consegue ver só um pedaço do ventrículo direito lá em cima da tela. Nessa janela você consegue ver aí melhor a relação entre os ventrículos, e isso se repete nessa próxima janela que a gente vai falar agora. Última janela que eu vou apresentar para vocês é o apical 4 câmaras, tá? Que ele faz um corte aí na região apical do coração, cortando aí as 4 câmaras cardíacas, tá? É uma janela onde que a gente obtém na região do ápice cardíaco, é o que a gente tem de descrição. E, geralmente isso vai estar em torno aí do quinto, sexto espaço intercostal, perto aí da nossa linha hemiclavicular. E o nosso probo vai estar apontado aí para o ombro esquerdo do paciente, tá bom? Para que serve a nossa janela apical 4 câmaras? Igual eu comentei com vocês já sobre a janela substifoide, ela permite você avaliar a relação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo e haver sinais indiretos de sobrecarga de câmaras direitas, tá bom? Principais coisas que vocês têm que avaliar sobre o ventrículo direito aí de maneira indireta. Primeira coisa, o septo que a gente já comentou. Uma outra coisa é o próprio tamanho do seu ventrículo direito. A gente considera que pode ser normal, às vezes uma relação até de 1:1 do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Ou seja, o ventrículo direito ela tem que ser sempre do mesmo tamanho ou até um pouco menor do que o ventrículo esquerdo, né? Por conta daquela questão das pressões que a gente já discutiu nessa aula. O ventrículo direito está sempre submetido à menor pressão, né, em condições fisiológicas, então a gente já espera que ele vai ter um tamanho menor. Se você tem um ventrículo direito que ele tem um volume maior do que o seu ventrículo esquerdo, pode ser alguma coisa aguda, pode ser alguma coisa aí já que seja crônica do paciente. Aí vai depender de qual cenário clínico você está avaliando,
e aí isso já vai ajudar bastante no seu diagnóstico diferencial, tá bom? O apical 4 câmaras também permite você fazer uma avaliação boa do seu septo interventricular, então você consegue ver aquelas questões sobre a carga de câmeras direitos que nós já comentamos bastante. E é uma janela que, para aquelas pessoas que já fazem ultrassom há mais tempo, que já estão mais habilitadas aí com ultrassom, que já fazem aí mais cálculos mesmo de questões hemodinâmicas com ultrassom, permite você calcular algumas coisas interessantes. Por exemplo, o TAPSE é um cálculo que a gente faz com o modo M do ultrassom, ali na região do ângulo da parede livre do ventrículo direito com a válvula tricúspide. E essa medida com o modo M permite a gente ver alguns sinais de sobrecarga aguda de câmara direita. E o VTI, ele é uma medida da velocidade da saída da aorta, tá? Então a gente joga um Doppler pulsate, a gente consegue ver aí a velocidade de saída de fluxo da nossa saída do ventrículo esquerdo. E o VTI, é uma das variáveis que a gente consegue colocar numa fórmula que permite, às vezes, que a gente calcule, às vezes, um débito cardíaco de um paciente, né? E aí, quando a gente calcula o débito cardíaco do paciente, essa é uma avaliação aí bem refinada, bem fina, que algumas pessoas fazem com ultrassom e que ajuda a gente a ganhar bastante da resultação hemodinâmica do paciente. Essas contas, às vezes, são para pessoas que já estão aí mais acostumadas com ultrassom, igual eu falei, que às vezes já tem mais facilidade de obter a janela, já tem mais prática no dia a dia, já sabe como usar mais recursos do ultrassom. Como a nossa ideia aqui é falar mais mesmo sobre a janela, sobre como obter cada uma, passar essas dicas para vocês, a gente não vai se estender muito sobre essa avaliação mais refinada. Depois, à medida que vocês já tiverem mais prática, vale a pena vocês irem atrás e discutir esse tipo de avaliação. Tenho dificuldade de obter um apical 4 câmaras, não estou conseguindo obter a minha imagem, e às vezes costuma ser até uma das imagens que as pessoas têm mais dificuldade de obter aí no momento inicial. O que eu posso fazer para poder obter uma imagem melhor? Às vezes o maior problema é que o paciente às vezes pode ter um espaço intercostal estreito para você poder obter a sua imagem. E aí coisas que ajudam. Você pode pedir para o paciente levantar o braço esquerdo dele, porque você aumenta mais o espaço intercostal. E uma coisa que ajuda bastante, e é bastante mesmo, eu achava que era menos do que realmente é. O pessoal do eco sempre deu essa dica, eu subestimei por muito tempo, mas eu recomendo que você faça. É colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, tá bom? Porque isso vai aproximar o ápice cardíaco da parede torácica e vai fazer você conseguir visualizar com mais facilidade a sua janela, tá bom? Então, decúbito lateral esquerdo, não subestime igual eu subestimei, vai ajudar bastante você a obter as suas janelas, tá bom? Vamos lá, igual a gente já fez com as outras janelas, vamos passar aí pelas estruturas que você consegue visualizar com essa janela. Então, a gente tem aqui um apical 4 câmaras, vocês estão vendo aí as 4 câmaras que a gente vai passar por cada uma delas. Ao lado direito da sua tela, você vai ter as câmaras esquerdas, tá bom? Então a gente consegue visualizar aí o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o átrio direito e o nosso átrio esquerdo, tá bom? Então ao lado direito da tela eu tenho meu ventrículo esquerdo e meu átrio esquerdo, e ao lado esquerdo da tela eu tenho meu ventrículo direito e meu átrio direito, tá bom? Entre os ventrículos, é claro, eu vou ter o meu septo interventricular, e entre a região dos átrios e os ventrículos a gente consegue visualizar aí as duas válvulas, tá bom? Se você quiser obter a sua saída da aorta, que eu comentei com vocês que às vezes o pessoal usa para poder fazer um VTI, essa janela a gente vai chamar de apical 5 câmaras, tá bom? Você consegue obter ela se você pegar um apical 4 câmaras e você bascular o seu probe um pouco mais no sentido cranial. Aí você vai conseguir abrir mais a sua saída da aorta, você vai conseguir efetivamente visualizar a válvula aórtica e a saída do ventrículo esquerdo, tá bom? Então, se você quiser obter esse apical 5 câmaras, você pega essa sua imagem do apical 4 câmaras, você bascula o seu probe mais em sentido cranial, tá bom? E ali a gente tem a região do septo interventricular, que igual eu comentei com vocês, pode ser um parâmetro indireto de avaliação de sobrecarga de câmara direita. Vamos para algumas imagens. Aqui a gente tem um apical 4 câmaras, onde a gente percebe uma sobrecarga de ventrículo direito, tá? Foi um quadro agudo no contexto de um TEP. Reparem que a gente tem um ventrículo direito bem maior do que um ventrículo esquerdo. A gente tem um septo que está desviado até em direção ao ventrículo esquerdo, tá bom? É um sinal indireto de sobrecarga de câmara direita. E nesse paciente ele tinha uma clínica compatível com TEP. Foi também feita uma pesquisa de TVP que veio positiva. Esse paciente estava instável e foi manejado como TEP, que é um dos usos do ultrassom que a gente tem no nosso dia a dia. Uma coisa, só um detalhe sobre esse apical 4 câmaras, não ficou um apical 4 câmaras tão legal assim, né? Um apical 4 câmaras, que é um exame bom, a gente tem que tentar deixar o nosso septo bem no meio da imagem, igual essa próxima imagem que eu vou mostrar para vocês.
essa sim está com o septo interventricular bem bonito no meio da imagem. E de alterado nessa imagem, a gente consegue ver que acima do ventrículo direito, a gente tem aquele líquido anecoico, essa precisa de um derrame pericárdico. Mas repare, é um derrame que não está causando um tamponamento. Por quê? Na diástole, tanto do átrio direito quanto do ventrículo direito, eu consigo ver que elas enchem bem, então a gente não tem nenhuma restrição ao enchimento diastólico dessas câmaras. A gente consegue visualizar ali um derrame, mas esse paciente não está tendo um tamponamento, como por exemplo aquele paciente que a gente mostrou para vocês no vídeo anterior da nossa janela subxifoide, tá bom? Então esse é um exemplo aí de um derrame pericárdico na nossa janela apical, tá bom? Que a gente consegue ver que ele vai se acumular mais ali na região próxima das câmaras direitas, que geralmente vai ser a região mais sensível, onde o líquido vai se acumular primeiro. Claro que isso depende muito do decúbito do paciente. Para ele poder se acumular nessa região, a gente tem que ter um paciente que vai estar ou sentado ou em decúbito dorsal, ou deitado na maca. Como a maioria dos pacientes a gente vai acabar avaliando nesse contexto, é a região onde vocês mais frequentemente podem encontrar um derrame pericárdico, tá bom? É isso, a gente passou aí pelas nossas janelas, né, nossas 4 janelas então, do ecocardiograma, que já vão ajudar bastante você aí na sua prática diária, tá bom? Já falei isso na outra aula que eu dei aqui nesse curso para vocês. Façam vários ecocardiogramas, tá bom? Geralmente, Echo Point of Care. A gente tem, por exemplo, uma pergunta que a gente quer responder e aí você vai fazer o seu exame. Mas às vezes você está num dia do seu plantão que você está um pouco mais tranquilo, está com um pouco mais de tempo, por mais que às vezes seja difícil de acontecer. Mas se você tem tempo, vale a pena às vezes você pegar o seu ultrassom, vai, faz num paciente que está lá, para dar uma olhada como é que é o ecocardiograma dele. Isso ajuda você a treinar tanto a ver melhor as janelas, quanto ajuda você também a ver padrões de imagem normais, para quando você encontrar, por exemplo, um ventrículo esquerdo que você acha que tem uma fração de ejeção ruim, você já saber reconhecer esse padrão. Para quando você vê um ventrículo direito está aumentado, você já conseguir reconhecer com mais facilidade que é um padrão normal e que aquele que está na sua frente agora está aumentado, né? Então esse repertório de imagens que você cria, esses padrões que você reconhece, vão ajudar bastante no seu diagnóstico diferencial na emergência, tá bom? Algumas dicas que eu dou aqui para vocês, que são as dicas que vão valer para todas as janelas que a gente passou até agora, tá bom? Dicas de ouro para você poder conseguir obter aí a sua janela. Primeira dica de todas, use bastante gel, tá bom? Às vezes o paciente, quando ele chega na sala de emergência, ele sai sujo de tanta ultrassom que você faz nele. Então, use bastante gel, porque sem o meio de contato adequado, essas janelas do eco você pode não conseguir visualizar bem, tá bom? Para você poder pegar, por exemplo, um subxifoide legal, um apical 4 câmaras legal, você tem que conseguir visualizar toda a sua extensão do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, para você poder ver a relação entre essas câmaras. Então, se você tiver um meio de contato que está ruim, você não vai conseguir ver bem. Então, use bastante gel. Outra coisa, aplique às vezes um pouco de pressão. Às vezes o paciente pode sentir um pouco de incômodo, você vai, pede desculpa para ele e tudo, explica direitinho como é que é o exame. Porque, por exemplo, alguns exames você precisa bascular um pouco mais, fazer um pouco mais de pressão para você poder conseguir visualizar um pouco melhor, tá bom? E outra coisa que ajuda sempre, que eu já falei que eu subestimei aqui nessa aula para vocês, que eu me arrependo de ter subestimado, porque é uma coisa que ajuda muito, eu sei, espero que você faça aí direto quando você for fazer seu exame, é você posicionar o seu paciente em decúbito lateral esquerdo, tá bom? Isso aproxima melhor o coração da região do ápice cardíaco da parede torácica, pode facilitar a sua visualização, assim como pedir para ele poder levantar o braço para você poder conseguir abrir um pouco mais o gradil costal dele, tá bom? São as dicas que eu dou aí para você que está começando, que às vezes tem um pouco de dificuldade de obter a janela do eco. A gente sabe que é um exame que precisa aí de um pouco mais de prática para poder fazer. Recomendo que você siga essas dicas para obter suas janelas com mais facilidade, tá bom? Agora, aí dessa parte aqui para frente da aula, a gente já comentou um pouco aí sobre as nossas janelas do ultrassom. A gente vai comentar um pouco sobre avaliação hemodinâmica e alguns protocolos de avaliação de choque que a gente tem que usam o ecocardiograma, tá bom? E como que você pode usar esse ultrassom no seu dia a dia, tá bom? Uma coisa que todo mundo às vezes já discutiu, já ouviu falar, é sobre a avaliação que a gente faz da veia cava inferior. Todo mundo às vezes trabalha em emergência, UTI, às vezes já ouviu falar assim, como é que tá a veia cava? A veia cava, ela tá túrgida, ela tá variando, esse paciente ele aguenta volume, esse paciente está chocado, eu quero fazer alguma coisa, eu quero dar volume, mas eu não sei se ele vai aguentar. Será que a veia cava final é um bom parâmetro para a gente avaliar isso, né? Será que você vê uma veia cava totalmente dilatada te ajuda? Será que se ela variar bem, se ela estiver mais
mais murcha, digamos assim, né? Será que esse parâmetro realmente quer dizer que você pode dar fluido para esse paciente? Será que ele realmente vai melhorar se você for e der um volume para ele? Bom, o que a gente sabe, o que a gente tem alguns estudos, é que o tamanho da sua veia cava e o índice de colabamento, que é o quanto que a sua veia cava varia de acordo com o movimento respiratório, ele tem algum grau de correlação com a pressão no átrio direito, tá bom? Que, deixa eu chegar um pouquinho pro lado, que é basicamente essa tabela que eu coloquei aqui para vocês. Essa tabela eu tirei de um estudo, tá bom? Que ele avalia aí o tamanho da sua veia cava inferior, o índice de colabamento, que é o tanto que a veia cava varia de acordo com o movimento de respiração. 100% seria uma veia cava que colaba, 50% seria uma veia cava que varia até metade dela, e menos 50% seria uma veia cava que quase não varia, né? Existe então uma correlação em alguns estudos sobre o tamanho da veia cava inferior, o índice de colabamento com a pressão no interior do seu átrio direito, tá bom? Isso é uma coisa que foi descrita em alguns estudos, ainda falta um grau bom de evidência para a gente poder falar sobre isso, né? A gente não pode tratar isso como uma verdade absoluta, porque foi algo que ainda não foi bem demonstrado, ainda a gente não tem bem padronizado, por mais que alguns estudos eles tragam isso para a gente, tá bom? A gente pode pensar então que a nossa veia cava tem algum grau de correlação com a nossa pressão no átrio direito, que tem algum grau de correlação com a nossa pressão venosa central, tá bom? Mas isso não quer dizer que o paciente vai ser um paciente que ele é responsivo a volume, tá bom? Então você vê que você tem um paciente que tem uma veia cava ali que varia bastante, que tem uma veia cava que tem um tamanho menor. Isso não quer dizer que o seu paciente que está instável na sua frente ele vai responder bem a volume, tá bom? Por uma questão muito simples. A gente sabe que para um paciente hemodinamicamente instável, muitas coisas interferem, tá? Muita coisa interfere aí no tratamento que você vai fazer para esse paciente. Ou se esse paciente vai responder ou não ao volume, se esse paciente vai ter uma melhora macro e micro hemodinâmica, isso depende de muita coisa. Depende, por exemplo, de como está a pós-carga desse paciente. Esse coração está bombeando contra quê? Esse paciente está com uma pós-carga muito aumentada, esse coração está aguentando bombear contra essa pós-carga? Ou então, não, esse paciente está com choque distributivo, ele está com uma pós-carga baixa. Poxa, será que se eu der só o volume, essa pós-carga vai conseguir sustentar a perfusão periférica do meu paciente? A nossa responsividade também, o nosso manejo de choque depende muito da contratilidade cardíaca que esse paciente vai apresentar, né? Então, como é que é a contratilidade do coração? Será que o paciente está com um débito cardíaco bom? Será que ele está com um débito cardíaco baixo? Se ele está com um débito cardíaco baixo, putz, será que esse paciente ele precisa de volume? Será que ele está com um débito cardíaco baixo porque ele está com volume baixo? Ou será que ele está com um débito cardíaco baixo porque ele está com a contratilidade baixa? Outra pergunta, né? Outra análise que só você avaliar a sua veia cava não vai dar para você, tá bom? E depende também aí da nossa oferta tecidual de O2, que é o último parâmetro que eu coloquei ali para vocês, que aí vai depender desses vários fatores que eu coloquei aí para vocês, tá bom? Então, quando a gente fala de avaliação de veia cava inferior, ele não indica se seu paciente vai responder a volume, porque acaba sendo você saber a pressão venosa central do paciente é só uma variável no meio de uma coisa que é uma ciência muito grande, no meio de um manejo que a gente tem dificuldade até hoje, que às vezes é o manejo do paciente estar instável hemodinamicamente, né? Uma coisa que eu já ouvi falar e que eu gosto de pensar muito quando a gente está fazendo a avaliação da veia cava é que antigamente a gente fazia manejo, por exemplo, de paciente séptico guiado pela nossa pressão venosa central, né? Tinham todas aquelas metas, tudo, né? Tudo certinho, e com o tempo a gente viu que pressão venosa central às vezes não guiava tanto assim a nossa conduta. Tanto que hoje em dia você não vê vários catéteres de Swan-Ganz sendo passados por aí para poder medir a pressão venosa central dos pacientes, né? E hoje em dia as pessoas elas avaliam a veia cava e acham que isso vai dar uma resposta definitiva, sendo que a veia cava nada mais é do que uma avaliação da pressão venosa central. Então a gente basicamente está só avaliando coisas que a gente avaliava antigamente, só que de uma forma menos invasiva. E aí a gente já sabe que isso não tinha um grau bom de evidência, então não adianta a gente achar que só avaliar a veia cava, o quanto que ela está dilatada ou não, o quanto que ela varia ou não. Não adianta a gente achar que só isso vai dar uma resposta definitiva para a gente. Então tem muitas outras coisas para poder avaliar, né? E não dá para você poder tomar só como base a avaliação da veia cava. Às vezes a veia cava pode ajudar você no sentido de, por exemplo, você viu que o paciente ele tem uma pré-carga que ela tá, uma pressão venosa central que está bem alta, um paciente tem uma cava que ela não está em ventilação invasiva, já tem uma veia cava que é muito túrgida, que está variando pouco, esse paciente às vezes eu vou segurar um pouco mais no volume nele, ok, tudo bem, mas não adianta você
segurar ou dar volume esperando que o paciente tenha uma resposta, confiando que ele vai ter uma resposta só com base na sua avaliação com a veia cava, ok? Vamos falar agora, já que a gente comentou um pouco sobre veia cava, vamos passar para outro assunto, que é o nosso protocolo RUSH, tá bom? Que ele é um dos protocolos que eu, particularmente, na minha prática de medicina divergente, acho um dos protocolos mais interessantes e que às vezes mais vai ajudar a gente na nossa prática aí diária quando chega um paciente com uma instabilidade hemodinâmica para a gente poder ver. Às vezes, igual vocês vão ver, a gente pode não aplicar o protocolo como um todo, tá? Mas ele traz alguns conceitos de ultrassom na avaliação do paciente hemodinamicamente instável, que são conceitos bons que vão ajudar aí na sua prática diária, tá bom? O que é o nosso protocolo RUSH? Ele se chama Rapid Ultrasound Shock and Hypotension. Então, é basicamente um protocolo ultrassonográfico criado para você poder avaliar um paciente que ele tem um choque, uma hipotensão e uma disfunção hemodinâmica que você não tem uma etiologia conhecida, tá bom? Então, às vezes, esse paciente ele é frequente no ambiente de emergência. Chega um paciente, às vezes, que veio trazido por um SAMU, ou chega um paciente vindo por uma ambulância, ou um paciente foi trazido de casa, que você não sabe bem a história dele, mas ele é um paciente que ele tem sinais aí de hipoperfusão cerebral, tem uma PM um pouco baixa, chega com algum grau de má perfusão periférica, chegou ligúrico. Tudo isso eu estou falando o que para você? Estou te dando aí janelas de perfusão comprometidas. Então, um paciente, às vezes, que ele chega com um estado de choque, que ele chega com um estado de má perfusão periférica, e que você ainda não sabe o que aconteceu, e às vezes a gente sabe que a gente não tem todos os dados de história que a gente gostaria, né? E como que você pode usar a ultrassom para poder avaliar esse paciente e guiar suas condutas, é o que a gente vai discutir agora. Esse protocolo, ele coloca para você essa sequência que chama HiMAP, ok? Que vem do inglês. O H do High seria de Heart, o I de IVC, que é veia cava inferior, o M de Morrison, que é o espaço de Morrison ali na janela hepatorenal, que a gente vai discutir com vocês também aqui na aula de FAST, o A de aorta e o P de pulmonar. Então ele passa a avaliação, ele faz a avaliação do ultrassom nessa sequência, nesse HiMAP, para você poder lembrar tudo que você precisa avaliar no diagnóstico do paciente que chega instável, sem uma etiologia bem definida. Eu vou falar para vocês agora o que a gente avalia em cada um desses locais. O H, o Heart. O que a gente avalia no Heart? Muitas das coisas que a gente já discutiu nessa aula quando eu estava falando para vocês de eco, tá bom? Então você vai querer ver a contratividade do ventrículo esquerdo, você vai procurar sinais de sobrecarga de ventrículo direito e você vai precisar de sinais de tamponamento. São as principais coisas que você vai avaliar quando você está pensando no coração desse paciente. Então você botou o seu ultrassom lá no coração. Você viu que o paciente tem uma contratividade muito ruim, às vezes parecida com aquela imagem do parasternal longo que eu mostrei para vocês no começo da aula. Então ele tem uma fração de ejeção que parece muito comprometida. Você já pode pensar, às vezes, vai ser um quadro mais cardiogênico. Isso já pode ajudar um pouco na droga vasoativa que você vai escolher para esse paciente. Ah, eu botei o ultrassom lá, eu vi que esse paciente ele tem um sinal, ele tem uma sobrecarga de ventrículo direito. Ele tem um ventrículo grande, ele tem um septo que está desviado. Poxa, eu posso pensar que isso está causando esse choque do meu paciente. Às vezes era apenas você precisar se o paciente ter uma TVP, por exemplo, com ultrassom compressivo de membros inferiores, e tentar documentar se esse paciente tem uma TVP, que vai ser outro dado que pode falar a favor de tromboembolismo pulmonar como causa aí da sobrecarga de câmara direita e da instabilidade, né? Ah, eu botei meu ultrassom lá e vi que esse paciente tem um tamponamento. Ele tem, então, igual a gente já discutiu, um defeito de enchimento durante a diástole das suas câmaras direitas. Ok, acho que isso é a causa do choque, vou intervir, vou fazer uma pericardiossentese, ou dependendo se for um contexto traumático, fazer uma traqueotomia, levar um centro cirúrgico, tudo isso, né? Então o Heart, nesses vários sentidos, pode ajudar você a ver qual que é o seu diferencial para o seu choque hemodinâmico. Uma coisa importante que eu não falei, por exemplo, da contratividade do ventrículo esquerdo, às vezes você pode ver um ventrículo esquerdo que ele, não que ele contraia mal, mas às vezes pode ver um ventrículo esquerdo que ele contrai bem, e às vezes até que as paredes do ventrículo esquerdo, elas até encostam uma na outra, né? Isso algumas pessoas chamam de padrão de kissing walls, né? Que seriam paredes aí que se beijam, né? Uma forma bem romântica. Paredes que se encostam. Você pode pensar que esses pacientes às vezes têm um choque hipovolêmico, um choque distributivo. Além de você ver, você pode ter tanto um cara que tem uma contratividade ruim, e isso falar, dependendo do quão ruim for, pode falar a favor de uma etiologia cardiogênica, como você pode também ter o cara que ele tem um padrão mais hiperdinâmico, com paredes que contraem bem, e que isso vai falar a favor de outros diagnósticos diferenciais para você, tá bom? Veia cava inferior. O que ela vai te ajudar? A gente falou tanto da veia cava inferior agora, que ela era um bom parâmetro da pressão venosa central, mas que ela não ajudava muito, não dava muito respaldo para a gente poder guiar as nossas medidas de ressuscitação volêmica. Como que ela pode ajudar? A veia cava ela vai ajudar
a gente basicamente é diferenciar qual que é o tipo de choque que a gente tem, tá bom? Porque igual eu falei, a gente tem, ainda que não muito, mas algum grau de evidência de que corresponda à nossa pressão venosa central. Então, se o paciente ele tem uma veia cava que é túrgida, que tem uma variabilidade ruim, você vê que isso tem correlação com a pressão venosa central mais aumentada, você pode pensar que esse cara tem um choque ou obstrutivo ou cardiogênico, tá? Você vai ver mais por esse lado, você vai buscar seus diagnósticos diferenciais nesse contexto. Obstrutivo, será que esse cara fez um TEP? Será que esse cara fez um pneumotórax? Será que esse cara tá tamponado? Ou cardiogênico, putz, na parte do heart, como é que tá o coração desse cara? Será que ele tem uma fração de ejeção que é visualmente muito ruim? Será que ele fez algum acometimento, por exemplo, de válvula? Você pode pensar nesse sentido, tá bom? Agora, quando você olha para a veia cava e ela tem uma variabilidade grande, é uma veia cava que não é túrgida, tem um diâmetro pequeno, esse cara provavelmente está mais pro lado ou de um choque hipovolêmico ou de um choque distributivo, né? Aí você pode ver, distributivo, pensar, por exemplo, num quadro séptico, esse cara chegou febril, esse cara tem alguma história de algum foco infeccioso aparente, vamos culturar, vamos dar antibiótico, vamos fazer um pouco de volume, já começar a vasopressor de forma mais precoce, que a gente sabe que hoje em dia está sendo cada vez mais indicado. Ou então não, esse paciente é o paciente que ele veio no contexto de uma desidratação, veio no contexto de trauma, no contexto de uma hemorragia digestiva alta, estou pensando no quadro hipovolêmico. Beleza, vamos guiar a ressuscitação desse cara. A gente vai ser um pouco mais permissivo com volume, se for hemorrágico, a gente pode até fazer já indicar uma transfusão, eventualmente protocolo de transfusão maciça. Então, a veia cava, basicamente no Rush, é diferenciar qual que é o tipo de choque. Vai ajudar você nesse sentido, tá bom? Morrison. O que a gente quer quando a gente está avaliando o espaço de Morrison, né? A gente está procurando algumas causas que podem ser, por exemplo, causas não traumáticas relacionadas com instabilidade hemodinâmica que a gente pode não ter uma história bem clara e que vão causar líquido livre intraperitoneal, tá bom? Então, só trazendo algumas coisas aí da aula de FAST que vocês vão ter nesse curso, o espaço de Morrison é o espaço que a gente tem ali entre o fígado e o nosso rim à direita, né? É a região entre esses dois órgãos. E a gente sabe que no paciente que está deitado, é a região aí que vai ser mais inferior aí do espaço peritoneal e, portanto, uma das regiões mais sensíveis para você poder identificar líquido livre na cavidade, tá bom? Pode ser, às vezes, dependendo de onde você tem o acometimento, a sua primeira janela do FAST, a via positiva, e onde você vai conseguir identificar líquido com mais facilidade, tá bom? Coisas que podem dar um FAST positivo, que não são do trauma e que podem justificar um paciente instável hemodinâmico. Uma mulher que ela pode ter uma gestação ectópica rota, é um paciente que teve uma rotura intraperitoneal de um aneurisma de aorta, tá bom? São dois exemplos aí que eu coloco para vocês. Ou então a gente sabe que às vezes esse cara também pode chegar num contexto sem história, ele pode ter tido até algum trauma que não foi relatado, você viu lá que esse paciente tem um FAST positivo, você já vai guiar suas hipóteses de acordo com isso, né? Mas basicamente ele procura aí algumas causas que podem indicar um sangramento em região intraperitoneal, tá bom? Uma outra coisa sobre o espaço de Morrison, sobre a avaliação do espaço hepatorenal, que vocês também vão ter na sua avaliação na aula de FAST de vocês, mas que eu ressalto procurem líquido em toda a região que vocês têm entre o fígado e o rim, tá bom? Então não olhem, às vezes, especificamente sobre o espaço que você tem entre esses dois órgãos. Dê uma olhada também até no ápice renal, dê uma olhada até na região mais distal do lobo hepático, dê uma olhada em toda a região do fígado e do rim, que às vezes você pode ter líquido que não vai estar acumulado na região mesmo, no espaço de Morrison mesmo, né, entre o fígado e o rim, mas ainda assim vai ser uma janela positiva, porque você identificou líquido na região intraperitoneal, tá bom? Próxima, a avaliação de aorta. É uma avaliação que às vezes algumas pessoas têm mais dificuldade de fazer um ultrassom de aorta, mas entra no nosso protocolo fazer a pesquisa de dissecção de aorta e de aneurisma roto de aorta, tá? Dissecção de aorta, como que você vai visualizar? A hora que você consegue ver a aorta, você consegue ver que dentro da aorta, às vezes, você tem um flapping intimal. Então, você consegue visualizar esse flapping como sendo uma imagem hiperecogênica dentro da aorta. E lembrar que todo vaso que a gente vê, a gente consegue visualizar bem a parede do vaso e dentro um conteúdo anecoico ou hipoecóico, né? A dissecção, a gente vai visualizar um conteúdo hiperecóico, às vezes com formato mesmo laminar, que é compatível com a dissecção. E o aneurisma você vai conseguir ver se você tiver um paciente aí com uma dilatação da aorta, que a gente tem as medidas específicas e saber se esse paciente tem um aneurisma ou não. Se você identificar um aneurisma, às vezes no paciente com
sinais de rotura do aneurisma. Então, por exemplo, você pode ver um líquido livre cavitário, você pode ver um hematoma na parede daquele aneurisma com ultrassom, aí dependendo do grau de expertise que você tem para fazer a sua avaliação, isso pode ajudar você no seu diagnóstico diferencial, tá bom? E por fim, o ultrassom pulmonar, como que ele vai te ajudar no seu diferencial? Primeira, às vezes com uma pesquisa de um pneumotórax, então na aula de ultrassom pulmonar a gente fala mais sobre os achados aí que são compatíveis com o pneumotórax. Ah, eu tenho um deslizamento pleural ausente, eu achei um lung point, o paciente tem uma clínica compatível. Ou se você também tiver sinais de congestão pulmonar, pode ser uma coisa que fala mais a favor de um choque cardiogênico, mas o principal da nossa avaliação pulmonar é identificar se o paciente tem um pneumotórax ou não. Isso a gente traz para vocês com mais detalhes na aula de ultrassom pulmonar. Vai lá ver se você ficou com curiosidade para você poder aprender mais, tá bom? E por fim, última coisa que a gente vai comentar aqui com vocês agora é um outro protocolo que chama o protocolo CASA, tá bom? O protocolo RUSH que eu comentei com vocês agora foi feito para avaliação ultrassonográfica do paciente que ele tem uma instabilidade hemodinâmica no pronto-socorro, que às vezes você não conseguiu identificar bem qual foi a causa, tá bom? O protocolo CASA é o protocolo Cardiac Arrest Sonographic Assessment, ou avaliação sonográfica do paciente com parada cardiorrespiratória. Só fazendo aí um pouco do contexto que isso foi criado, as pessoas antigamente elas usavam ultrassom numa tentativa de pesquisar causas reversíveis de parada. Então você, nosso aluno, sempre que você estudou parada cardiorrespiratória, você já leu. Em pacientes que estão parados em assistolia ou AESP, a gente tem que pesquisar as causas reversíveis de parada. Muito bonito, mas na prática muitas vezes a gente sabe que isso é difícil, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente não vai ter uma história para poder procurar, né? Às vezes vai ser difícil você saber porque que esse paciente chegou parado para você. Então pesquisa e causas reversíveis de parada é uma coisa que eu acho muito bonita, mas que na prática às vezes acaba ajudando muito pouco a gente, né? E algumas pessoas elas tentaram usar o ultrassom de pesquisar causas reversíveis de parada, né? Mas no início era uma coisa que não era muito bem protocolada, era uma coisa que as pessoas elas percebiam que atrapalhava a reanimação adequada, né? A gente sabe que na ressuscitação cardiopulmonar adequada, você tem que manter o seu ritmo adequado de compressão, de 100 a 120, você tem que fazer a sua compressibilidade com o afundamento adequado aí, pouco mais de 5 centímetros do tórax, deixando o retorno total do tórax. Às vezes é essa compressão adequada que mais vai favorecer um desfecho satisfatório num paciente em parada cardiorrespiratória, né? A gente sabe que em PCR muitas coisas não têm um grau tão bom de evidência, né? A adrenalina não tem um grau tão bom de evidência, apesar de ser protocolado, mas a gente sabe que compressão efetiva é uma das coisas que mais ajuda às vezes no prognóstico desses pacientes, né? E no começo eles achavam que o ultrassom atrapalhava essa ressuscitação eficaz. Ela atrapalhava as compressões que era o que mais iam ajudar no desfecho desses pacientes. Então, com o tempo foi criado esse protocolo CASA, que ele veio de forma a fazer a avaliação com ultrassom de forma direcionada para as principais causas reversíveis de parada, para você poder pesquisar as causas reversíveis de parada, e colocando o ultrassom em um momento da sua ressuscitação que não fosse atrapalhar as compressões cardíacas, tá bom? Então, como que a gente tem o protocolo para poder fazer a avaliação pelo protocolo CASA? A gente tem que, você vai começar a fazer sua reanimação de acordo lá com o protocolo do ACLS, né? E de acordo com o protocolo do ACLS, a gente sabe que você tem ciclos de 2 minutos, e entre esses ciclos de 2 minutos a gente tem pausas de no máximo 10 segundos, que são o momento onde você vai checar o ritmo desse paciente no monitor ou nas PAS, dependendo do momento da reanimação onde você está, e aí você vai, a depender do ritmo, tomar a sua conduta. Nesse momento onde você está avaliando o ritmo do paciente, você pode usar o ultrassom para poder pesquisar causas reversíveis de parada, tá bom? Então, como que é orientado a fazer o protocolo CASA? Enquanto as pessoas estão lá nos 2 minutos de compressão, de fazer as medicações, você tem uma pessoa que ela está designada especificamente para o ultrassom, e essa pessoa já pode tentar posicionar o ultrassom ali numa região substifoide, onde não vai atrapalhar, claro, as compressões, né? Você não vai tentar pegar, por exemplo, um paz external com a pessoa comprimindo o tórax. Então você vai ali na sua janela substifoide, tenta obter imagem, para a hora que você estiver lá nos 10 segundos, você já está com o seu probe posicionado. A hora que deu os 10 segundos de pausa para poder fazer a checagem de ritmo e tudo, você vai fazer sua avaliação com ultrassom e você vai olhar o que você está vendo, né? Você vai avaliar o que você está vendo. Eu tenho um sinal de tamponamento? Eu tenho algum sinal de TEP? Eu tenho alguma contratividade cardíaca, né? O protocolo inicial coloca para primeiro você pesquisar tamponamento, depois, passados os outros 2 minutos de reanimação,
deu 10 segundos de novo, você vai pesquisar sinais de TEP, e aí depois voltou a ter os 2 minutos de massagem, 2 minutos de ACLS, você vai colocar o seu ultrassom de novo lá e ver se esse paciente tem alguma contratividade cardíaca, tá bom? Por que ele coloca nessa ordem? Isso vai ver de acordo com as causas mais prevalentes, né? De causas reversíveis de parada. Então ele fala para primeiro você pesquisar tamponamento, depois você colocar o ultrassom lá e pesquisar TEP, depois você colocar o ultrassom e pesquisar e ver se o paciente ainda tem algum grau de contratilidade, porque isso eu vou falar para vocês mais para frente. Tem também um pouco a ver com o prognóstico de retorno desse paciente e desfecho neurológico, às vezes na alta desses pacientes, caso eles sobrevivam, né? Então, ele coloca nessa ordem para você poder pesquisar causas de acordo com a ordem de prevalência delas, né? Mas, por exemplo, no momento inicial que você já colocou o ultrassom lá, você pode deixar a sua imagem salva na tela, enquanto as pessoas voltam lá a comprimir tudo. Se você deixar a sua imagem salva, você pode reavaliar a sua imagem que está salva, ver se você tem sinal de tamponamento, ver se você tem sinal de TEP. Esse protocolo não é tão fechado quanto tem na tela, que foi o que eles colocaram nos protocolos iniciais, né? Você colocar primeiro para ver tamponamento, depois passou 2 minutos, você coloca de novo para pesquisar TEP. Você pode colocar, salvar a sua imagem e depois avaliar com mais calma, né? Enquanto tá lá sendo feitas as compressões, você sai, chama outra pessoa, avalia junto e tudo. Uma outra coisa que eles colocam no protocolo é, você pode pesquisar pneumotórax e avaliar um FAST também enquanto você está tendo as compressões, se for indicado, se o paciente tiver alguma clínica que realmente pareça, tá bom? Então você pode fazer a avaliação de pneumotórax e de FAST também nesse momento, tá bom? Você também pode usar o ultrassom para poder fazer essa sua avaliação, ok? Então, quando a gente está falando de pesquisar pneumotórax e FAST, isso ainda pode ser feito em algum momento aí durante as compressões cardíacas, né? É claro, se você for pesquisar um pneumotórax, você não vai colocar lá onde as pessoas estão comprimindo. Tenta um pouco mais para o lado e sempre lembre de você não deixar gel no tórax, porque isso pode afetar um pouco a eficácia da compressibilidade de quem está lá fazendo a sua reanimação. Tente achar a sua janela antes do final das compressões, então foi aquilo que eu comentei com vocês. Não espere chegar nos 10 segundos que você tem de tempo até a checagem de ritmo para você poder ir lá começar a procurar. Enquanto está tendo a compressão, você já pode ir lá no subchifoide, tentar ver mais ou menos onde que está, para a hora que der os 10 segundos, que for parar as compressões para checar de ritmo, você já ter posicionado e conseguir ver e conseguir salvar a sua imagem de maneira adequada, né? Você poder não perder tempo procurando a sua imagem naqueles 10 segundos que você tem, tá bom? Esse protocolo foi criado para avaliação de pacientes que eles chegam para você em assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Para pacientes que chegam com ritmo chocável, é claro, a gente não vai usar esses 10 segundos para poder avaliar com ultrassom, a gente vai usar para poder aplicar mesmo choque que está de acordo com o ritmo, de acordo com o que foi indicado, tá bom? Então esse protocolo foi criado para pacientes em AESP e assistolia, tá bom? Última coisa que a gente avalia nesse protocolo é se o paciente ele tem algum grau de contratilidade ou não, tá bom? Então você está lá vendo se esse paciente tem alguma contratilidade do coração ou não. Se esse paciente não tem nenhum grau de contratilidade e já passou bastante tempo aí de reanimação, às vezes a gente sabe que esses pacientes vêm do ambiente pré-hospitalar pra gente, às vezes já chega com alguns bons minutos aí de parada. Se você colocou seu ultrassom lá e você viu que o coração não tem nenhuma contratilidade, não tem nenhum grau de atividade ao ultrassom, esses pacientes eles têm de 0 a 0,5% de alta hospitalar. Então uma coisa que às vezes no dia a dia a gente tem um pouco de dificuldade, quando parar de reanimar, até quando que a gente vai fazer nossas manobras. Ultrassom nos trabalhos desse protocolo caso, eles viram que a ausência de contratilidade a partir de dado momento da reanimação tinha aí de 0 a 0,5% de alta hospitalar. Então talvez esses pacientes não vale a pena você insistir tanto em reanimá-los. E uma outra coisa que a gente tem aí de protocolos, mas que ainda não são coisas oficiais, são em pacientes em PCR que você vê que esses pacientes têm uma contratilidade cardíaca, que eles têm contratilidade cardíaca, a isso a gente chama de pseudo-AESP, tá bom? Então o que é pseudo-AESP? São pacientes que eles estão em PCR por uma atividade elétrica sem pulso, mas quando a gente vai ao ultrassom, a gente consegue ver que esse paciente tem contratilidade cardíaca, né? Então é pseudo-AESP por quê? É uma atividade elétrica sem pulso, mas na verdade é pseudo porque você tem algum grau de contratilidade cardíaca. Então um pensamento que algumas pessoas têm, e a gente tem até alguns trabalhos publicados sobre isso, será que esses pacientes eles devem ser tratados com uma parada cardiorrespiratória? Ou será que esses pacientes devem ser tratados como um choque muito grave, a ponto de que eu não consigo palpar um pulso central desse paciente?
É alguma coisa que a gente ainda tem algum grau de evidência bem baixa na literatura, a gente tem trabalhos que são pequenos, mas tem alguns trabalhos que eles viram de você, nesses pacientes com pseudo-AESP, ao invés de você continuar as compressões, você fazer uso de drogas vasoativas em doses altas, principalmente vasopressina, tá bom? Fato é, esses pacientes que têm algum grau de contratilidade, eles têm um prognóstico melhor do que pacientes que não têm contratilidade, e se a gente vai ter algum grau melhor, algum grau de evidência melhor do uso de droga vasoativa ou de continuar a receber para esses pacientes, provavelmente é uma resposta melhor que a gente vai ter ao longo dos próximos anos. Mas fato é, já tem algumas pessoas estudando se esses pacientes, na verdade, com contratilidade no ultrassom, que a gente está tratando como parada, na verdade eles têm algum choque que seja um choque muito profundo que deva ser realmente tratado e manejado como um choque, com uso de vasopressores, como quando indicado e tudo, ou se esse paciente realmente deve continuar a ser reanimado, como a gente faz atualmente com massagem cardíaca, seguindo lá o nosso protocolo do ACLS, tá bom? Então, pessoal, passamos aí hoje para a nossa aula de eco de avaliação ultrassonográfica, alguns protocolos aí para o paciente instável hemodinamicamente. Falamos sobre as principais janelas do eco e sobre os protocolos RUSH e protocolo CASA. E comentamos também um pouquinho aí sobre a avaliação da veia cava, que cada vez mais a gente escuta e debate sobre. Dessa aula de hoje, foquem bastante nessa parte de você conseguir obter uma boa janela cardíaca. A ideia principal foi discutir com vocês, às vezes que estão começando no ultrassom, tem curiosidade de começar no ultrassom, sobre como obter imagem, sobre o que você está vendo em cada imagem. Essa primeira avaliação, a primeira coisa que você tem que saber, antes da gente começar a discutir outras avaliações mais precisas com o eco, por exemplo, cálculo de débito cardíaco, que é coisa que em ambiente de terapia intensiva, de emergência, pode fazer muita diferença para a gente numa reanimação. Mas o principal para onde você tem que começar é criar sua expertise e suas técnicas de conseguir obter uma imagem melhor, tá bom? E os protocolos RUSH de casa são muito interessantes aí na avaliação do paciente que chega instável hemodinamicamente, que chega numa parada, porque eles dão para você uma noção melhor, guiam melhor o seu diagnóstico, às vezes, em pacientes que chegam com pouca história, que são muitas vezes a nossa realidade do ambiente de pronto-socorro. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero que vocês acompanhem as nossas próximas aulas do curso e que vocês possam aprender cada vez mais com a gente. Muito obrigado. Boa noite! Obrigado por estar presente até aqui agora conosco. Espero que você tenha gostado e eu te vejo amanhã para mais um dia da Semana POCUS do Grupo Medcoff. Lembrando, as inscrições estão abertas para a lista de espera e da pré-venda. E qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem aqui para mim, para o suporte, entre em contato, nós queremos ajudar. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.